Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas lançou uma escola e com histórias, momentos e vidas transformadas. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Eu sou Yolana. E eu sou a Gabriela. Está no ar mais um especial Rebobina Piscinate. E hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais para nossa escola. Poderia se apresentar um pouco para a gente? Benedita Nunes. Eu sou a professora Geralda. E estamos com as duas aqui, vamos fazer várias perguntas e vamos resolver voltar, né, ao tempo, porque são duas pessoas muito importantes para nossa escola. E eu vou ficar mais fazer perguntas para a senhora Benedita. E eu queria começar a perguntar como foi que a senhora entrou aqui na escola, como que foi esse projeto de vir para a escola começar a trabalhar aqui? Projeto. É, Eu tinha separado do meu marido, estava sozinha em casa com 3 crianças pequenas, sem trabalhar. Aí a minha amiga Ivete trabalhava. Daí ela me falou para mim, tem uma vaga lá na escola, vamos lá trabalhar. Daí eu vim. Só que naquela época, meu Deus, era bem difícil, né? Mas foi bom, porque daí eu criei meu instituto aqui, até grande, né? E comecei como o quê? Como zeladora. Comecei, trabalhei. Passando tempo como zeladora. Depois, aí eu passei para ficar no portão. Daí eu terminei aqui ficando no portão. a senhora lembra que ano que a senhora entrou aqui na escola? Acho que foi 2000. Aí eu saí daqui em 2019. Aí eu não sei. Foi também na época da pandemia. Aí já 2021. E agora um pouco da professora Geralda. Poderia falar um pouco sobre a sua formação? Bom, eu fiz o magistério. Fiz o magistério, eu fiz contabilidade. Depois, quando eu vim para cá, eu fiz letras. Português, literatura, trabalhei nas 3 áreas, mas aqui no Piscinate, português e literatura. Me disseram que a senhora é meio que foi uma faz tudo aqui na escola, que fez bastante coisa, sempre estava ajudando dentro da escola. Tá, bem. Eu não tinha lugar de falar pra mim, vai lá que eu não ia. Eu ia na cozinha, eu ia na limpeza, eu ia no portão. Aonde precisava eu ia, né? Sempre foi assim. Faz tudo, É, né? faz Faz tudo. tudo. Uhum. Tudo que precisava, né? É. Como foi trabalhar na extensão, Kaique? Bom, quando começou a extensão, era Piscinate. Aqui não comportava o número de alunos, aí nós criamos, foi 8 turmas, 4 de manhã e à tarde. Aqui na Verandaz mesmo, tinha um prédio que foi alugado. Depois de em 2012, é que foi transferido lá para o Caribe, com o nome de Djalma Guilherme. E aí a gente já tinha feito o processo de criação da nova escola e os alunos da extensão foram os primeiros alunos do Djalma Guilherme. A senhora pode falar um pouco como que coisas aconteciam assim, a senhora sempre estava assim no portão, aconteceu algumas coisas assim com os alunos que eles faziam? De tudo, né? Os namorinhos. Namoro, então, nem se for, um monte. E tinha os pés de manga, né? Como sempre, teve muito pé de manga. É. Aí elas pegavam e iam pegar manga, e ela jogava manga. Minha E vida ele tava inteira por tá perto, fazendo uma dessas, veio uma manga bem no meu nariz. Meu Deus do céu. Tomei uma mangada no meio da cara e ficou tudo inchado e assim, mas Menos para lado. Mas, pá, só que sem nem saber, ficava semana inteira. Porque aí eu ficava
E segunda sábado, que era o normal. E daí no domingo, como eles tinham que pagar alguém pra pegar, aí eu ficava no domingo o dia inteiro. Nossa, eu trabalhava. Isso foi anos e anos. Eu ficava por aqui, né? Só cuidando. Eu não fazia nada, mas ficava aqui. A dona Benê era realmente forte na escola. Uhum. Mas é que nem a gente aqui, querendo ou não, a gente faz amizade também com os colaboradores. Eu mesma chego na escola com conversar com a tia Rosa, aqui do nosso pátio, que plantou as plantinhas aqui, as tias da cantina, que também são umas queridas. A diva da biblioteca, a gente conversa com ela, às vezes a gente fica ali na biblioteca só conversando com ela. Mas é até engraçado, porque o pessoal fala meio assim, tá matando aula. Aí vai ver tá matando aula com os funcionários da escola. Fica até E engraçado. as crianças, eu também, as pessoas já me chamaram. Coordenadora, né? Chamaram minha atenção, porque as crianças, eles não tinham que na sala, eles ficaram lá no portão, comigo, conversando. De alguns alunos fazem isso. Aí, quando eles estavam matando a aula, aí as coordenadoras iam falar com eles e falar comigo também, que eles podem deixar. Eu também me mando ir, não vai, né? Mas é conversar, não é, mãe? E pra senhora, como que era ter esses alunos que estavam uma coisa de dar aula e conversar com a dona Benê? A coordenadora que É a coordenadora que mexe com os alunos, né? A coordenadora. na época que eu era coordenadora, eu trabalhava com o período noturno, né? Então já era mais adulto. 17 anos assim. E a dona Benê não dava aqui E, de noite. E à tarde, quando a época da coordenação da tarde, Era, né? depois que eu saí, que eu entrei na direção, a Vera começou a ser coordenadora, né? Era a Edinha Martins e a Vera Sanches. A Verinha, né? Não é a trabalho. Agora sim, mudando um pouco de assunto, como a senhora sempre estava andando pela escola, a senhora pode contar um pouco como que era antes, como que era o pátio, a merenda? Não tinha tudo ser cercado, essas coisas aí, é só mesmo o papo, né? Ser cercado da lá. Mas o que esse menino, porque lá no, como é que chama aqui? Esse prédio ali, Antigamente era um posto de É, saúde, agora né? Era dentista. agora não era dentista. Ele sentava por lá e vinha aqui, Lá não tinha muro. Não. Aí eles pulavam pulavam lá e entrava para cá. Daí, ali tem o poço de artesiano, né? Aí tem aquele buraco do fogo, eles se escondiam de droga ali. Nossa! Lá, sem sabe nada. Ainda bem que deu uma acalmada. Porque aquele tempo, né? Aí eu ia lá, pegava tudo e jogava dentro do vaso da estado. O problema é seu, depois não mandei mexer aqui. Mas era assim, mais ou menos, né? Eu já sabia quem fazia isso, aí eu ia lá e conversava com ele, porque muitas vezes estudava no horário diferente, outras vezes. Eu não sei por que eles faziam isso, não sei se ia para depois pegar, né? Às vezes é uma forma de passar para algum outro colega. E agora nós queremos saber um pouco das suas experiências aqui em Alda. Como professora, gestora. Olha, foram boas experiências. Como professora, tem alunos que reconhecem o trabalho da gente ainda até hoje, quando a gente encontra na cidade. Onde você vai, tem um ex-aluno. A professora, né? Se lembra da gente com carinho. E como coordenadora e diretora também tivemos boas experiências e tivemos algumas não tão boas, né? Porque isso é normal em qualquer ambiente, ainda mais que envolve lidar com várias pessoas, né? Mas, no geral, foram boas. E no cargo de gestão? A senhora teve algum aprendizado que influenciou o seu modo de olhar a vida? Muito. Quando eu fiz o curso do Progestão, que me fez eu ver a escola como um todo e a importância de todos que faziam parte dessa comunidade. Então, antes, como você fica só na sala de aula, você tem uma visão. Quando você trabalha com todos, aí você tem que mudar, às vezes, a atitude e muda a sua visão. Tem muitos professores nossos que eram professores
as formas da gestão e a forma deles agir na gestoria é diferente como na sala de aula, né? Porque tem que impor o respeito. E precisa ser diferente. A questão de impor o respeito, eu não digo que é impor o respeito. Você tem que tratar a pessoa de forma diferente. Você não pode lidar como se fosse o seu próprio colega. Você tem que se posicionar de forma diferente. Poderia explicar para a gente o que é pró-gestão? Bom, até 2000, a escola mudou a diretriz nacional. Então, esse Progestão era um curso que o Estado ofereceu para que todas as escolas estaduais trabalhassem dentro do padrão. Então, foi o início de... Antes a gente não tinha um projeto político-pedagógico da forma que eu acredito que é até hoje, né? Então, foi o ano que a gente aprendeu como fazer, que tinha que contar com os profissionais, com a comunidade, que você tinha que fazer todo um apanhado geral, um questionamento para poder montar aquele projeto que a escola iria trabalhar a partir daquele ano, a partir de 2000. Então, foi uma inovação, né, para a educação na época. Com certeza. Foi bem diferente, né? Sim. Hoje em dia, não é mais assim, né? O André. Eu acredito que seja. Apesar de eu já estar fora há praticamente 10 ou 11 anos, eu acredito que continue seguindo esse padrão, né? Isso. Agora, o que eu posso dizer? Era tudo novo para gente. Então, a gente ia para Cuiabá, fazia o treinamento e chegava aqui em Sinop. A gente tinha, Sinop era um dos polos, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, então tinha vários polos, onde abrangia a cidadania, as cidades vizinhas, os diretores e coordenadores, todos estudando naquele Progestão para conseguir fazer esse projeto político-pedagógico. E depois, a partir de, acho que de 2005, 2009, aí foi onde foi inserido nas escolas a questão da avaliação, como é que eu vou dizer, conceitual, que os professores tinham que avaliar os alunos por conceito, fazer relatório e passar para a coordenação, e isso envolvendo todos os municípios. Agora, mudando um pouco de assunto. Dona Beni, a senhora pode falar alguma memória alegre aqui na escola? Nossas festas, mas era fazia lá na quadra, né, Geraldo? Naquele tempo não tinha. Acho que né? Não tinha aquela arquibancada, era só coberto lá. Antes de ter a quadra, a gente já fazia essas festas para arrecadar dinheiro, para manter a escola. Porque as verbas que vinham... Aí todo mundo trabalhava, né, Geraldo? Era bom. Fazia festas juninas, meio de setembro também, fazia festa, final do ano. Nossa, nossa, era bom. Meu Deus, era festa mesmo, gostosa. Todo mundo vinha, todo mundo participava, todo mundo estava ali para ajudar, sabe? A comunidade. E parou com as festas depois que começou a ter violência. Aí você tinha que contratar guardas, né? Seguranças, porque estava sendo difícil. Aí foi mais prática. Porque tirar um lugar tão legal, começar a montar tanta segurança, para o lugar porque era a família que vinha, né? Família dos alunos. Então, era muito gostoso, realmente. A gente ficava gostoso aquele momento, todo mundo feitando, todo mundo levando para a quadra e vendendo. Mas isso é muito legal, é um trabalho em equipe. E a senhora de casa, teve alguma experiência legal com a escola? Bom, tirando as peças que você fala,
nós fizemos um ano, a formatura do 3º ano, né? Então foi uma experiência muito boa. Diferente. Bem diferente, que não se fazia, não se comemorava assim com festa de... Tá certo que não é um diploma, mas é o encerramento de uma etapa da vida do jovem, né? A partir dali vai faculdade, mas era um momento, sim, bem gostoso. Além desse desafio que a senhora falou, de ter parado as festas por causa da violência, teve mais algum outro desafio que a senhora passou aqui na escola? Ou assim, os juntos passaram por algum momento difícil? Teve um momento difícil quando aquele moleque apareceu com uma faca ali na frente, por causa da velha, né? Não sei o que foi. Foi, Mas aí não deu nada, né? Porque eles estavam lá fora. Mas alguém veio aqui e falou que eu tava com uma faca pra curar a velha. Aí virou que tem polícia danada, aí chamaram a polícia. Mas daí pegaram ele lá mesmo e levou. Mas a gente fica com medo, pai que ele entra ali, né? Daí, foi muito isso. Outra época foi, né? Quando tacaram fogo no banheiro. Aquele banheiro bonito ali, só tem porque tacaram fogo no... Tacaram fogo no banheiro e aí queimou tudo. Mas queimou dentro, não deu nada. Mas pensa por os alunos trouxeram uma revolução nova, o banheiro Não, novo. porque o banheiro foi assim queimado, as queimadas embaixo também. Lá embaixo tinha um banheiro, isso eu sabia. Aqui, Perto da quadra. seguindo esse Esse pavilhão aqui, na frente tinha aquelas 3 salas. Tinha uma outra sala que a gente tinha feito como a sede do teatro, porque tinha um grupo de teatro aqui na escola. Então, eles deixavam os figurinos deles, porque já era 3 anos seguidos, então tinha bastante coisas lá. E entraram aqui no final de semana, puseram fogo nas portas, puseram lixo, coisa com gasolina, né? Nas portas desse lado aqui. E lá onde ficava a sede do teatro deles, queimou tudo. Eles era papel, era pano, era essas coisas tudo, né? Nossa. Infelizmente. O Anderson, que era o professor. Isso, bastante. Esse foi um desagradável, né? Essas coisas Inclusive, a gente tinha ganhado com ele vários prêmios, né, a nível de estado. Pelo FETAB, né? Eles viajavam para Cuiabá, para Alta Floresta, alguns lugares aí. Porque tinha bastante gente que fazia dela. É bem interessante. Nunca soube que aquelas salas ali, as últimas, eram... E lá mais depois, quando acabou, depois ela virou sala de aula também, para os pequenininhos lá embaixo. Mas antes, né? Antes do teatro, porque tinha uma família que morava ali, o seu Valdec, né? O seu Valdec. Aí o guarda. Foi proibido ter pessoas morando no espaço da escola e nós tivemos que desmanchar a casa dele. E aí nós formamos ali para ser um campinho para os alunos jogarem futebol ali na hora do recreio. Então, provavelmente vai ser aquela parte atrás da quadra onde ia cercar o pé de manga. Do lado. Aquele pé de manga é para cima. Onde tem o pé de manga? Bom, eu faz anos que eu não vou lá. É na horta, que a gente tinha a horta escolar lá. Ainda percebi que é um cantinho ali, assim, se reparar bem, era uma hortinha. Tinha horta. Muitas coisas que na escola foram mudando, né? Porque as crianças vai ter que fechar. É a evolução, né? Vai fechando por causa que a senhora vão lá atrás, namorada, ela já não. Pé de namorita, que fica eles lá da escola. E os desfiles? Nossa, ela começava o trabalho mês de agosto. Julho, voltava às aulas, começavam as preparações, né? Qual é o tema, quais são as roupas da fantasia, o que vai acontecer com os filhos, os ensaios da banda, né? Da fanfarra, a gente tinha fanfarra, quem seria as damas, Aqueles que passaram na as balizas.
Era legal se a escola voltasse do teatro, fanfarra, desfiles. E o pessoal do exército vinha colaborar, ensinar os alunos a marchar, porque sempre a gente tinha, finalmente, nos últimos anos, ia 3 pelotões no máximo, né? Era designado assim. Então, eles tinham todo um ensaio para organizar. Aproveitando agora a sua fala, que você falou dos militares. A nossa escola, ela voltou ao modelo cívico-militar. O que as senhoras acham disso? Aqui já tem planos de ser integral também ou não? Não tenho Só certeza, só tem tem os planos dos uniformes, da questão do cabelo amarrado, tudo bem bonitinho. Aí o momento cívico no começo da aula, marchar, tudo. Na nossa, é duro falar na nossa época, né? Mas já passou mesmo. A gente tinha o momento, antes de entrar para a sala, todo mundo, a gente tinha o pavilhão aqui na frente, onde fazia as filas dos alunos, cantava-se o hino. Eu acho uma boa. Se não ficar só na questão do uniforme, se tiver toda a estrutura convergindo para o mesmo ponto. A minha neta, ela fez ensino, eu acho que foi 7º ano, até terminar o ensino médio, na escola militar em Goiás. Excelente ensino. Normaliza muita coisa. Os alunos aprendem que tudo tem um objetivo. E disciplina, querendo ou não, se for na questão de disciplina, é favorável, sim. Eu não sei, porque eu nem conheço nenhuma escola, nem só vejo assim. Deu 2 anos, essas coisas, mas eu estou pensando. Está sendo implantada aqui em Sinop agora, né? Isso. Mesmo quando eu estava ainda lá no Djalma Guilherme, começou a fomentar isso daí. Só que na época era para a gente escolher os alunos para direcionar para essa escola militar. Então, como era para a gente escolher? Como era essa escolha? Os alunos que não faltava bastante, os alunos que eram problema de que forma? Que tinha mais dificuldade ou problema de comportamento, eram esses alunos que eles queriam que fossem indicados para essa escola militar. Se for com esse pensamento, eu não concordo. Não, agora eu falo mesmo para deixar mais nada, tudo bem bonitinho. E quem cuida também são pessoas, né, que saíram do tiro de guerra, então, tudo bem organizado nessa questão. No ano que vem, como eles começaram, né, depois das férias, vai ser mais rígido. A questão vai ser bem diferente. Então, Só disciplinar e também tirar, porque aqui à tarde estava muito difícil. Se colocaram fogo aqui, as pessoas estavam colocando borrachinha em ponta de arame, enfiando nas tomadas, estourando de motor, estrago. Então, é realmente para disciplina e para tornar um bom cidadão. Porque essa questão do aluno fazer isso, aqui a gente era as fechaduras da porta. Saía para o recreio, o aluno queria ter aula depois do recreio, ele ia lá e enfiava palito, alguma coisa na porta, para a gente não conseguir abrir as portas. Isso aí é coisa de criança, infelizmente. Por mais que a gente procure educar, mas sempre tem um que leva outro a fazer esse tipo de coisa. É traquinagem mesmo. Agora, eu vejo a escola militar, os pontos positivos é se englobar tudo, não só focar nessa questão da disciplina, de vigiar, de deixar de fazer isso. A orientação tem que ser por completo. E isso, querendo ou não, fazer num período só, não funciona. Teria que ser os 2 períodos, integral. Por isso que aqui, na verdade, foi mais o cívico mesmo. Porque pessoas civis, coordenam, tem a gestão da escola. Então, o diretor é um civil, os coordenadores são civis. Só tem os militares, né, Só na questão da disciplina. Exatamente.
como colaborador. Então, Isso seria só a em escola período militar, É um cívico militar. Aham. Então, que daí, como vai ser mais rígido, assim, vai ter mais. Vão obrigar mais, obrigar, entre aspas, não é muito bem Exigir. obrigar, vão exigir mais o uniforme, principalmente porque alguns alunos, a gente já percebe assim nas escolas, antes de virar o ciclo militar, alguns alunos não vinham com uniforme, vinham com chinelo, por isso se machucavam muito, então vão exigir mais o tênis. Exigência mais, né? A questão do uniforme é importante porque é uma forma de você igualitar todos eles, né? Todo mundo é igual, não tem roupa de marca ou sapato de marca que vai diferenciar. Então, é vantajoso por isso. E não precisa, você com uniforme, você vai estar corrigindo a saia curta, né? Esse modismo que às vezes incomoda, porque a gente tem que lutar pelo bem, né, e o respeito. Mas a criança não tem esse respeito, o adolescente não tem esse, por quê? Se a menina vem com uma sainha muito curtinha, que é o lugar dela estar estudando, né? Não é moda. Ela pode usar essas roupas em que local? Sendo uniforme, inibe tudo isso, né? E fica mais prático, porque a testosterona tá aí, né? Os hormônios estão à flor da Nessa pele. fase, né? Os moleques veem esse tipo de coisa aí já começa a ficar até ofensivo, né? É verdade. Com o uniforme controla. Né? Sem contar que, como a senhora falou, de marca, de coisas, a gente não tem condição de comprar uma marca assim tão boa. E por esse motivo, algumas pessoas zoam assim, falando, eu tenho isso e você não tem. Então, ter um uniforme evita bastante isso. Exatamente. E agora, nós estamos falando na girada. Qual é a importância, na sua opinião, do PDI? E o que significa? Já pesquisei. É o projeto direto na escola, né? O PDE, plano, é o pedagógico direto na escola. O PDE vai normatizar as formas que você vai fazer, vai justificar para você trabalhar tanto o pedagógico quanto o financeiro da escola. Então, é mais diferenciado, né? Qual que é a sua opinião sobre esse projeto? Ele é importante para a sobrevivência da escola. E agora, entrando no assunto mais voltado entre as duas, o que definiria a cidade para vocês? Uma grande coisa. Pra mim também, meu Deus. É muito bom. Eu gostava muito. Gosto, né? Eu tô de vez em quando eu venho. Fico aqui um tempo, depois vou pra casa. Mas eu venho, tô assim, uma vez por mês, uma vez assim, passo uns tempos, e dá saudade, eu vou. Conversa. Porque as pessoas que eu trabalhei, mas tem muitos aqui ainda, né, que não aposentou. A escola Piscinati, ela, quando você falava Piscinati, ela transmitia segurança, confiança. Os pais sabiam que podiam mandar os filhos aqui para a escola, que eles seriam bem cuidados. Qualquer coisa que acontecesse aqui, a escola se responsabilizava. Nessa época ainda não tinha bombeiro, acontecia um incidente aqui, não esperava duas vezes. Quando um estava entrando em contato com a família, a gente já tinha colocado o aluno no carro, já estava lá no PA para ser atendido. Alguns casos de acidentes, né, que aconteciam, caía, machucava, quebrava o dedo lá na quadra jogando, uma coisa assim. Então, eles sabiam que podia mandar para cá que os filhos estavam seguros. Com certeza. Não lembra? Não lembrei mais. Essa aqui me captou do banho, né? Leva lá no. Era no. Não, lá, né? No Piazinho. Aonde foi regional. É, o regional. Aí eu fui lá, aí ficou enfaixado, quebrou aqui, mas porque o menino trancou a bicicleta e perdeu o cadeado. E a bonita foi lá quebrar o cadeado. Eu encostei naquele negócio de cadear a bicicleta e caí com o braço comprensado lá e quebrou. Mas na hora assim, nem. Não foi nada. Mas daí tava torta, aí eu fui. Aí a geral me levou lá. Aí eu fiquei lá, né?
Um dia. Só para arrumar mesmo, daí. Continuei trabalhando. Passou uma semana e já estava aqui. Aí, não, vou ficar aqui mesmo. Não, né? Não precisava do braço para fazer nada. Eu ficava cortando, então era só cuidar, né? E na opinião de vocês, qual é o impacto da escola de cidade na nossa cidade? Contribuiu muito para a base, porque, olha, era 1.000 e poucos alunos que passavam aqui por ano. Porque nós tínhamos, na época, 13 ou 14 salas de aula. Mais ou menos isso. Então, era Sinate, Wilson, Enio e o Oswaldo de Paulo. Depois São Vicente de Paulo. Então, a base mesmo da população, mais ou menos dessas de 40 a 50 anos, hoje em dia, 40 a 50, já foram alunos nossos, né? Então, foi a base da cidade hoje em dia, foram alunos do Piscinati, nessas 4 escolas. Passaram por aqui, foi muita gente. E para vocês, como é ver muitos desses alunos que saíram aqui da escola de cidade sendo pessoas de sucesso, sendo pessoas de grande influência na nossa cidade, no nosso estado, ou até mesmo em nível nacional, fora do país? É gratificante a gente sair É, e chegar lá, é reconhecido. Tinha vender. Eu nem conheço mais. Somos alunos aqui. Muito aluno, aí já mudou demais, porque era quando eu via, era pequeno aí. Tá homem, tá gente. Não. Hoje em dia, os filhos deles que estão na escola, né? Igual os meninos da Benedita, estudaram todos aqui. Desde o Passaram primeiro aqui. ano. Todos iam. Tem um lá no terceiro, meu filho. Começou a faculdade de medicina veterinária. Ele fez 4º semestre, depois tem que fechar ele. Vamos. Hoje a gente vê médicos, né, advogados, farmacêuticos, são vários que a gente sabe que tem um pouquinho de você naquele ali, querendo ou não, porque eles falam isso pra gente. E querendo ou não é gratificante, né? Porque os professores dentro de sala de aula, eles são como os nossos pais. Eles são exemplos pra gente. Claro, lógico, tem muitos que não veem como isso, né? Mas, assim, o professor, ele tem um papel muito fundamental na vida do ser, né? Porque é ele que vai ensinar para ter uma profissão, para ser uma pessoa de bem, lógico. Isso também vem da base da sua casa. Mas o professor, assim, ele tem realmente uma grande influência na vida do cidadão. Mas se não fosse professor de ler, como que ia ser, né? Porque o professor que ensina você a escrever, você ler, você fazia as continhas. E eu admiro o professor. Admiro muito. Eu sempre dizia para meus alunos assim, olha, o seu futuro está nas suas mãos. É você que vai moldar e vai saber o que você quer. Se você fizer coisas boas, se esforçar, você vai ter um ótimo futuro. Agora, se você lavar as mãos, cruzar e não fazer nada, infelizmente, outra coisa que eu falava quando o aluno começava a não querer estudar, tirar nota ruim, eu falava assim, olha, quem estuda, quem se esforça, vai ter garantia no futuro. Agora, não tem problema, nós precisamos de ter, não menosprezando, nós precisamos de ter alguém para lavar a casa, para estar aqui na rua, estar aqui lote. Então, esse trabalho vai servir para quem? Para aquele que não quis estudar. Então, aí você escolhe. Por isso que eu falo, seu futuro está nas suas mãos. Então, eu usava sempre isso para puxar eles para a realidade. A senhora acredita que o entendimento sobre a educação mudou? Não. Eu vejo que ainda tem muitos pais que deixam a educação para os professores. Naquela época, o pai incentivava, falava assim, olha, você vai ter que estudar e vai ter que estudar. A gente podia contar com os pais junto na escola. Se tinha um problema que não estava funcionando com esse aluno, chamava a mãe, olha, está acontecendo isso, eu preciso que você me ajude em casa.
Hoje em dia tá prático. O filho nasce, daí 6 meses vai para uma creche, daí da creche segue na creche ali até vai para o fundamental, aí o fundamental deixa para o professor educar. Infelizmente, tem muitos pais que fazem isso. E onde eu vejo que não mudou muita coisa por esse lado. Deveria ser só um auxílio ali para os pais, né? Porque a educação, como todo mundo sabe, ela tem que vir de casa. E o professor é o formador. É o formador. Mas o pai tem que educar, tem que direcionar o caráter do filho para isso. Não é esperar que a escola vai moldar o filho. E, infelizmente, para muitos, é isso que acontece. E para a senhora, dona Nenê, como é assim, ver esses alunos, né? E a sua opinião também sobre a educação, porque a senhora é uma questão muito importante sobre cada um deles. Porque, querendo ou não, a gente também tem um apelo por quem trabalhou na escola, né? Eu acho que, assim, igual a Geralda falou, acho que a pessoa pensa que a escola que é obrigado a educar o filho dele, né? Ensinar, não, tem coisa que é só o pai e a mãe tem que fazer, tem que orientar o filho. Eu vejo muita gente que deixa o filho em casa e não vai para a escola porque não quer ir. E vê, né? Não tá nem aí pro filho, se vai aprender ou se não vai, não manda para a escola, não vê o caderno, não. Hoje em dia, os pais já não olham assim mais os cadernos dos alunos para ver se está fazendo atividade. Tem que dar mais essa função aos professores de estar sempre cobrando as atividades. E quando chama na escola, já viu, né? Só briga, porque nem também é, porque não pode vir, porque não sei o quê. E agora vocês definam Piscinati em uma palavra, uma frase. Uma memória marcante. Até lembrar, né, já? São muitas, né? Ela quer só ir uma. Uma Pode frase. ser uma ou mais. É a certeza de uma vida melhor, de um futuro promissor. E a escola é isso, né? A esperança, não seria a certeza, a esperança de uma vida melhor. É a escola. Eu queria ver essas coisas assim sempre. Mas é até difícil, né? Sempre tem aqueles problemas. Aquelas crianças que entram no banheiro para fumar, aquelas crianças, né? Devia ser uma escola assim, bem tranquila, com pessoas. Queria estudar, não vem aqui para. A escola ideal. Isso aí. Isso. Se a senhora, no caso, pode passar algum recado para os ex-alunos e para os alunos atuais aqui da escola? Continue se esforçando. E continua estudando sem querer sair para a rua, porque na minha época todo mundo queria sair para a rua. Né? Meu filho, você não vai ser minha aluna, você vai ficar aqui dentro da escola para estudar. Fora que quando eu descuidava, eu estava pulando o muro. O olho antes era bem baixinho. Não, mas na época já era alto. Na época que eu assumi, eu já mandei subir o muro todo, porque estava difícil. Os alunos, alguns, a gente Não vai falar tudo, né? Mas alguns pouquíssimos. Existia muito roubo de bicicleta aqui na escola. Então, teve uma época que nós pegamos eles estavam em 3, um aqui dentro pegava a bicicleta, o outro montado no muro, pegava essa bicicleta e dava para o outro lado do muro. Então, tinha muito esse... principalmente a noite que ficava mais escuro. Teve um outro episódio, era tarde, eu não sei como eles conseguiram levantar as bicicletas, colocar 3 bicicletas em cima dos galhos da árvore, para a noite, depois que os alunos fossem embora, eles voltarem ali, cataram as bicicletas e carregar. Aí deram falta 5 horas dessas bicicletas e nós andar na escola para poder
descobrir onde que estavam essas bicicletas, nós achamos elas em cima da árvore. E eles esperando a gente ir embora para pegar a bicicleta. E agora a gente quer que vocês deixem uma mensagem final para a gente finalizar, para o nosso tempo. E uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo, para os ex-alunos, para os atuais, e para toda a comunidade sinopense, né? Bom, apesar de todos esses pontos negativos que a gente colocou aqui na conversa, eu acredito ainda que a educação é o final, é a luz no final do túnel. E sem ela, o mundo viraria um caos. Então, para vocês que estão estudando ainda, acreditem que através da educação é que vem a transformação do mundo. Se não vai estudar, não vai conseguir. Tem que estudar, porque estudando você consegue ficar lá. Agora, se você ficar parado, você vai, né? Vai ficar velho e não vai conseguir nada. Não vai. Tem que estudar. E eu, a tia Benê, né? Eu acho que tem que estudar muito. E agora, né, a gente amou receber vocês aqui, né? Foi uma grande honra, muitos aprendizados, histórias engraçadas, mas infelizmente nós temos que encerrar o nosso podcast. A gente agradece do fundo do nosso coração por vocês terem aceitado o nosso convite. E agora um brinde para comemorar. Eu já tomei quase. Eu também. E aqui, Melhor coisa, água. e por aqui se encerra mais um episódio. Tchau, tchau e até o próximo.